Eu quero começar com o Moraes, que é a notícia de agora, Nájila, e a manchete aí da Raniele, porque foi negado, para surpresa de ninguém. Vai lá, Ari. Alexandre de Moraes aponta a possibilidade de fuga e nega passaporte a Bolsonaro para a posse de Trump. Ministro citou também unanimidade da primeira turma sobre o caso. Vamos lá, Raniele. Exatamente. Depois da manifestação da Procuradoria-Geral da República, foi a vez do ministro Alexandre de Moraes decidir se Bolsonaro iria ou não à posse de Trump. O ministro do STF, perto agora das 13 horas, indeferiu o pedido, negou, argumentando, inclusive, que Bolsonaro, em entrevista em novembro do ano passado, cogitou a possibilidade de pedir asilo em outro país. O ministro também disse que a decisão da primeira turma, quando impôs as medidas cautelares e reteve o passaporte de Bolsonaro, devem permanecer, uma vez que é de interesse público. Ele também disse que há ainda uma possibilidade de tentativa de evasão do indiciado Jair Messias Bolsonaro para se furtar a aplicação da lei. Então, ele também argumentou que Bolsonaro, inclusive, defendeu os outros investigados e até os condenados já em situação de trânsito em julgado pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, que estão em outros países. Então, por conta dessa série de comportamentos e argumentos, o ministro negou esse pedido. Antes, a PGR já tinha dito que o ex-presidente da República não tem uma função no Brasil que confere um status de representação do país na posse do novo presidente dos Estados Unidos. Também falou que não há um interesse público e, no caso, seria para satisfazer o interesse privado e não seria imprescindível a participação dele no país. Só lembrando que Eduardo e Flávio Bolsonaro, os filhos do ex-presidente da República, já estão nos Estados Unidos e até tentaram agilizar documentos que comprovassem que o convite que foi encaminhado ao e-mail de Eduardo Bolsonaro, de fato, era para o ex-presidente da República, mesmo com os novos documentos apresentados pelo novo advogado de Bolsonaro, César Villardi, não adiantou, não convenceu nem a PGR e nem o ministro Alexandre de Moraes, como já era esperado. Uma decisão esperada e antecipada pelo professor Vila aqui no Agora Brasil, professor. Era esperado, né? Eu li especialmente o despacho do Dr. Paulo Gonet, brilhante, né? Sobre a questão, não é perseguição, isso é importante a quem nos acompanha, ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não é retaliação contra algum ato dele, também não, é o cumprimento do disposto legal, né? Em suma, ele está sendo investigado, como nós sabemos, em uma série de processos, indiciado, em outros, né? E isso pode atrapalhar a sua ausência, o desenvolvimento de uma futura ação penal, mas antes das investigações, né? Então, daí o despacho que já era esperado do PGR e a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro, a manchete do Ari é sobre o ex-presidente. E essa ida dele, o suposto convite, ele deu uma entrevista ao New York Times, Ari. Exatamente, e